Salve, salve, nação! Enfim, né, a data FIFA terminou e amanhã já tem Flamengo novamente aí, né? O Flamengo precisando de apenas um empate para poder avançar na Copa do Brasil diante do Bahia jogando em casa, né? Vale lembrar que o jogo de ida, jogando na Arena Fonte Nova, se não me engano, foi 1 a 0 Mengão com o gol de Bruno Henrique. E agora o Flamengo, com o apoio da sua torcida, acho que é o grande favorito para avançar de fase, né? As voltas de Gabigol, Arrascaeta já tá praticamente certa. Léo Pereira possivelmente deve retornar. E De La Cruz está confirmado que não joga essa partida, né? Sérgio Ramos, é isso mesmo. O Sérgio Ramos, zagueiro ídolo do Real Madrid, um dos maiores zagueiros aí de todos os tempos, podemos considerar assim, é oferecido ao Flamengo. Porém, vamos falar isso durante o vídeo. E também, Michael, né, após se machucar no jogo de ida da Copa do Brasil diante do Bahia, faz tratamento em 2 períodos para poder voltar o mais rápido. Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando aquele seu like que ajuda demais. Se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações para você não perder o vídeo do nosso Mengão. E vamos embora com mais um vídeo aí, galera. De volta, hein, gente? A gente tá falando de Copa do Brasil aqui com o Vasco. Pro Flamengo também. O Flamengo vai ter uma novidade em campo na partida. O Flamengo é amanhã contra o Bahia. Rodou. O Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador pode aproveitar para tentar terminar o ano com uma boa relação com o torcedor. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados, e também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia. Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, pro Varela jogar, pro Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação pro Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Nindrubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui, em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade.
É que é o jogo menos importante dos 3 próximos Então jogos. não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? porque eu não a quero, prioridade? eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Perfeito. Brasil. Não é Entendi. isso. Não é isso. Mas- não é botar o time sub-20, Mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. É, O Flamengo tem um exatamente. elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, Não eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, Isso é eliminação, verdade. depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu É encaro verdade. esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado Essa no Maracanã. mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você estava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo E mostrou que eu estava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. O Flamengo Calma tinha aí. 3-0 Fernanda no Maia, placar. com Não, todo respeito ao Nova Iguaçu, com todo Tem respeito nem ao Nova comparação. Iguaçu, mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no lembrando. placar pro 3-0. Flamengo. 3-0. Foi tô 2-0. lembrando. o primeiro jogo não foi 3-0 do Flamengo? Confesso que agora Foi eu fiquei na dois- dúvida. 2-0. Foi 2-0, Foi foi 2-0. 2-0. 2-0. É Não a tem cara do comparação. Tite, 2-0. Não, tem não. comparação. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não, Não. não. E assim, Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, Aham. é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, São perfeito. equipes de outra prateleira. Ok. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia, hoje, no momento. É Os isso. 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação Gente, esse olha cenário. só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Eu tô exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive, aquela panela de pressão era desse tamanho. É. Essa panela de pressão é aquela que eu não gigante. uso porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela Entende? panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já Não, passou não, não, e não, tá não. olhando É o porque o resultado. campeonato- Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente Não, mas esses isso. são panelas de pra pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. Diferente. O ponto Não, é... é o óbvio. Gente, Flamengo- o que eu quero dizer é o seguinte. A gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%... Lá não. no Nova Iguaçu. É. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido, vocês só imaginam Não, o seria tamanho um dessa grande panela de problema. pressão. Mas aí é Não, diferente. Vene. O nível de enfrentamento... Mas olha Mas a só, gente tá Fernanda, confortável porque a gente já Fernanda, sabe o resultado naquela dessa época, fala. não tem- Aí não tem parece nem que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Não Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Não. Até porque a Naquela gente tá falando de ocasião- um campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente você, pra controlar as coisas, é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a nas palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. é você É encontrar... mesclar. É você... Não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, Eu tenho que olhar pro outro iria lado. levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, Sim, que são sim. titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra pro De La Cruz jogar. Mas
se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, Sim. amanhã, no caso, Força a e barra. Bahia na semana que vem, Perfeito. eu ia Perfeito. ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens, que foram naqueles Foi bem. 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Sim. Porque fica meio forte. Ah, vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando. Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia, sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Não. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só É por tem... isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada, independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que só esse tem... esse que é o problema. Esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar. Depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, Qual? ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Sim. Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho E que já é essa o chiado posição ali vai cair das bastante. escolhas. Agora, na lateral direita, pra mim o Wesley dá conta do Sim. recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que Mas deixar aí é isso a de lado. temporada, É né? isso aí, não tem jeito. Ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. Olha aí, no meu fogão, Alex Telles foi apresentado, falou sobre a Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Quem gosta do Sérgio Ramos e defende a tese dele no futebol brasileiro, hoje seria a situação ideal, né? Porém, o jogador, através do seu empresário, foi oferecido ao Flamengo, porém, o Flamengo recusou abrir negociações com o atleta, né? Vale lembrar que o Sérgio Ramos deixou o Sevilla, né, nesse meio de temporada agora, né, alguns meses atrás, e momentaneamente está sem contrato com nenhum time. Sendo assim, né, e o Flamengo também não abriu negociações com o jogador, porque devido, né, ao tamanho do investimento que seria necessário para fechar a contratação, né. Vale lembrar que também o jogador, quando ele estava no Sevilla da Espanha, né, ele tinha um salário anual de 2.300.000 euros por ano, né, equivalente a 1.100.000 reais. Vale lembrar que esse 1.100.000 reais, e muitos jogadores do Flamengo recebem esse valor ou até superior a isso. Porém, eu acho que não seria o salário que impediria do Flamengo contratar ele, e sim outros quesitos, né? Como luva, o jogador iria render no futebol brasileiro ou não, já tem 38 anos, sabemos que o Sérgio Ramos é um zagueiro nível mundial, um dos melhores de todos os tempos, podemos colocar assim, uma carreira que não tem nem comparação com os outros zagueiros aí, tem nem o que fala sobre o jogador, mas é aquilo, a idade chegou, e aquilo, será que ele ia aguentar o ritmo do futebol brasileiro com 38 anos? A gente viu como ele se comportou alguns jogos aí do Sevilla, muito cartão amarelo, muito vermelho, muita reclamação, desde a época do Real Madrid, né? Então, é o pacote Sérgio Ramos aí. De La Cruz desfalca o Flamengo diante do Bahia, né? Como a gente informou no início do vídeo, o jogador ainda não se recuperou totalmente e está fora desse jogo aí, né? Mas seguirá seguirá o tratamento para voltar o mais rápido. E como a gente também noticiou, Michael faz tratamento em 2 períodos para poder voltar o mais rápido. Então, um período de manhã e tarde. E tá dizendo aqui que o Michael também não joga as quartas de finais da Libertadores. Pelo menos no jogo de ida, momentaneamente. Então, vamos esperar aí até quando consegue retornar ao Mengão, né? Vai lembrar que ele chegou, fez gol e no segundo jogo acabou se
uma lesão mais grave do que a gente pensava, né? Mas espero que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Não só ele, mas como Cebolinha, Vinha, Pedro também, né? Então, é isso aí. Deixe seu like e tamo junto na ação.